Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 10. Bons estudos! O que você faria se eu te levasse para um país desconhecido para trabalhar 18 horas por dia, sem salário e sem mordomia nenhuma? Nos nossos dias, essa situação parece até uma brincadeira, mas foi exatamente isso que aconteceu com os africanos durante muito tempo. A longa luta contra essa opressão chamada escravidão é o assunto da nossa aula de hoje. Boa tarde, amigo. Tarde. Pra onde nós vamos? Hotel Colonial na Rua Pau Brasil. Sabe onde é? Deixa eu ver. Puxa, mas tá movimentado aí. O que é isso? É uma feira? Não, é o encontro dos movimentos afro-brasileiros. E qual é o tema do encontro? Você me desculpe a curiosidade, eu gosto de saber de tudo. Ah, tudo bem. Eu gosto de um bom papo. Estamos discutindo a participação do negro na formação do país. Ixi, Maria, mas assunto é o que não vai faltar, hein? É, tem toda a razão você. Mas tem muita gente que não pensa nisso, não. Até hoje tem gente que não entende a importância dos negros africanos na história do nosso país. Mas que besteira, né? Como é que pode? Será que essa gente não sabe que sem os estrangeiros, esse Brasil não seria nada do que ele é hoje? É ou não é? É. Você está falando dos imigrantes. Os imigrantes, os italianos, os japoneses, os africanos. Não, olha, o que essa gente fez pelo Brasil não é brincadeira, hein? É verdade, mas você se esquece de uma diferença importantíssima. Que diferença? Os negros africanos foram trazidos para cá à força, diferente dos outros povos. Certo. Os imigrantes vieram para o Brasil por conta própria. Os africanos não tiveram escolha. Aqui no Brasil, a escravidão durou mais de 300 anos. E nesse período, pelo menos 3.500.000 africanos foram trazidos para cá como escravos. Era o chamado tráfico negreiro. O transporte dos escravos da África até o Brasil era feito nos famosos navios negreiros. Sabe uma coisa? Depois do carro, o transporte que eu mais gosto é o navio. Eu acho bonito aquele bichão cruzando o mar. É legal. Mas do navio negreiro você não ia gostar nadinha. Você acha? Não acho, não. Eu tenho certeza. Nenhum ser humano poderia gostar daquilo. Naquele tempo, uma viagem de navio da África ao Brasil durava no mínimo 2 meses. Os escravos vinham amontoados nos porões dos navios negreiros. As condições de higiene eram mínimas e muitos morriam durante a viagem. Os mais rebeldes eram acorrentados e depois dessa longa e penosa viagem, os africanos eram vendidos como escravos. Eles passavam a ser considerados como propriedade de seus senhores. Era assim que os africanos começavam a sua vida no Brasil escravista. Nós temos sempre a imagem da escravidão como uma coisa violenta, bárbara. Sem dúvida alguma ela é. Mas essa não era uma barbaridade, uma violência desmedida. Os senhores equilibravam esse castigo. Por exemplo, a gente conhece a figura do escravo sendo açoitado no pelourinho. É sempre açoitar um escravo para que todos os outros aprendam na pele daquele que está sofrendo. Não era possível manter todos os escravos sobre o açoite. A simples presença do chicote e do próprio pelourinho no centro de uma cidade, por exemplo, já é o exemplo do domínio senhorial. E é contra esse domínio que os escravos lutavam, fugindo, se aquilombando, ou de várias e várias formas, cotidianamente. Muitas vezes os escravos conseguiam juntar algum dinheiro, que era chamado de pecúlio, e compravam a alforria preferencialmente das mulheres, para que os filhos pudessem nascer livres. Eles conseguiam pedaços de terra para plantar as roças e poder conseguir alimento de uma forma diferente, manter as suas casas. É claro que os escravos consideravam isso como direitos deles, depois de tradições de lutas que se formaram durante os séculos da escravidão. Nossa senhora, mas o trânsito tá ruim por aqui, hein? Ô amigo, eu conheço um caminho diferente aí. Ele dá uma incumpridada, mas tudo bem, a gente vai sair dessa loucura. Você topa? Topo. Faço qualquer negócio para fugir de um engarrafamento. Olha, por falar em fugir, será que os africanos não pensaram em fugir daquela vida sofrida que eles levavam, não? É, pensavam e muito. Muitos tentavam fugir desde quando eram capturados lá na África. É mesmo? É, só que fugir não era nada fácil não, hein?
A maioria dos escravos trabalhava em fazendas, e a primeira dificuldade para a fuga era despistar o feitor, que era o encarregado de vigiar o trabalho. Depois do feitor, ele tinha uma tarefa mais difícil ainda: se livrar do capitão do mato, o perseguidor de escravos fugidos. Se a fuga falhava, o escravo era punido severamente para servir de exemplo para os outros. Mas, mesmo assim, o desejo de liberdade era mais forte, e milhares de escravos fugiam. Mas eles fugiam para onde? Voltar para a África que não dava, na verdade? Não, a África ficava muito longe. Normalmente eles fugiam para um quilombo. Quilombo? Olha, esse nome não me é estranho, mas agora minha memória está falhando, viu? Quilombo, aldeias de escravos fugidos, onde se organizavam para garantir a subsistência e apoiar outras fugas, fazendo crescer o grupo de rebeldes. O quilombo de Palmares, na Serra da Barriga, em Alagoas, foi o maior de todos os quilombos. Ele chegou a ter cerca de 20 mil habitantes e durou quase 100 anos, vivendo da agricultura de subsistência e do artesanato. O último líder de Palmares foi Zumbi, que é hoje herói do povo negro. O dia de sua morte, 20 de novembro, é o Dia Nacional da Consciência Negra. Se a fuga de um escravo era planejada, ele recebia indicações precisas de como chegar aos quilombos. Se ele fugia de supetão, se escondia no mato, às vezes até nos arredores da fazenda. E nas cidades, como é que os escravos faziam para se esconder? Você viu um cara de gravata por aqui? Eu vi agora há pouquinho, ele saiu para lá. Um cara de jaleco azul. Era esta a tática utilizada pelos escravos que fugiam para as cidades. Eles se misturavam com pessoas parecidas com eles. Assim ficava muito difícil de encontrar. No caso, os escravos se misturavam com negros e mulatos libertos que circulavam pelas ruas. Isso passou a acontecer no século XIX, quando as cidades ficaram grandinhas. Mas me conta uma coisa, nessas cidades já grandinhas, eles não se organizavam para lutar pela liberdade? É claro. Já no século XIX, muita coisa estava mudando. Sei. Imagina só, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, eram cidades onde viviam muitos negros africanos. Sei. A todo momento estourava uma rebelião. Ah, é? Em Salvador, por exemplo, aconteceu a famosa Revolta dos Malês, quando os escravos tomaram a cidade por vários dias. Interessante. Aliás, por falar em Salvador, eu estava me lembrando. Lá na Bahia, o pessoal até hoje usa palavras africanas no dia a dia, não é isso? Não é só na Bahia, não. É no Brasil inteiro. Você mesmo. Você, com certeza, está acostumado a usar palavras de origem africana e nem sabe. É? O brasileiro está acostumado a falar palavras de várias línguas. Inglês, hot dog. Francês, sutiã. Italiano, espaguete. Mas será que o brasileiro conhece alguma palavra africana? Vamos ver. O brasileiro, por favor, pera aí. Você conhece alguma palavra africana? Africana? É. Não. Nenhuma? Nenhuma. Não. Conheço, mas não lembro. Nenhuma. Como é o nome dessa fruta? Banana? Essa banana é da África, né? Conhece alguma outra? Não. Tem muitas outras, olha só. Quindim? Samba. Vatapá. Cafuné. Macumba. Banzo. Bunda. Amaz é água. Quilombo. O negro é sabido, ele é importantíssimo na cultura brasileira de uma maneira geral. A começar pela língua. A influência de palavras africanas nos deu um vocabulário grande e que criou uma diferença entre o português falado em Portugal e o português falado no Brasil. A religião, os africanos conseguiram fazer no Brasil um outro tipo de religião, que o brasileiro, de maneira geral, o católico, ele é um pouco espírita afro-brasileira, mas grande parte. E quase todos os afros brasileiros que são de candomblé ou de umbanda são católicos também. Na música, aí que o negro mesmo influenciou bastante.
O Brasil é o país mais rico musicalmente do mundo, dada a sua variedade de ritmos. Uma outra coisa importante que o Brasil tem é a culinária nossa. A nossa culinária ela é fantástica, o Brasil é muito grande. Então, os africanos influenciaram totalmente a comida baiana, a cozinha baiana. A feijoada carioca também foi criada pelos negros. Agora, eu acho que foi mesmo fundamental na língua, porque isso uniu o Brasil todo. O Brasil tem um swing na língua, tem um balanço no falar, com algumas diferenciações regionais, mas todas baseadas muito na língua africana, que enriqueceu bastante o nosso vocabulário. Puxa vida, mas o Brasil tem muito tempero africano, não é mesmo? Pois é, mas como eu estava dizendo antes, o século XIX foi o tempo em que a liberdade passou a ser finalmente considerada um direito de todos. A escravidão passou a ser combatida no Brasil e em todos os outros países da América. Mas já estava mais do que na hora dessa história acabar, não é isso? Liberdade! Liberdade! Aí, tá certo? Certíssimo. Obrigado, hein? Sabe que eu gostei muito dessa nossa conversa? É sempre bom conversar com gente esclarecida, viu? Eu também gostei muito da nossa conversa. Agora o senhor me dá licença que eu tenho que ir à luta. Não, mas depois de tanta conversa, eu é que tenho que ir à luta para não ficar livre. Como assim? É porque se esse taxímetro fica muito tempo livre, cara, eu tô perdido. Mas tudo de bom pra você, viu? Continua na luta aí. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, nós vimos que os africanos contribuíram e muito para a formação do Brasil. Lembramos que eles foram trazidos para cá à força como escravos nos navios negreiros. Vimos também como eles se adaptaram criativamente à sua nova vida no Brasil e como muitos deles lutaram contra a violência da escravidão. Trocando em miúdos é o seguinte: durante os 3 séculos de escravidão, os escravos sempre lutaram para conquistar a sua liberdade. Para saber mesmo o que foi a luta dos escravos, o melhor é estudar. Só assim você vai ter uma noção verdadeira da importância dos negros na história do nosso país.